meus amores, tudo bem? Eu sou a Sandra Santos, pra quem não me conhece, e seja bem-vindo aqui no meu canal. Então, gente, o assunto de hoje vai ser sobre a minha gravidez aos 16 anos. Eu tenho 18 agora. Quando eu engravidei do Kael, eu tinha apenas 16 anos. Sim, uma criança, literalmente uma criança. E eu quero contar um pouquinho dessa história pra vocês, como é que foi a reação dos meus pais, como que eu lidei com essa situação, se eu parei de fazer alguma coisa, como que é ser mãe tão nova. Então, vamos lá para mais um vídeo. Então, gente, não foi uma gravidez planejada, até porque quem planeja, né, ter um filho aos 16 anos. Eu não planejava, não tava nos meus planos. Não naquele momento, mais pra frente, talvez, depois dos 18, 19, por aí. Meu sonho sempre foi ser mãe. Eu sempre quis ser mãe, eu sempre amava criança. Então, gente, quando eu desconfiei que eu tava grávida, eu tinha comentado com duas amigas minhas e um amigo da escola, que eu falava que eu achava que tava grávida por causa dos sintomas. E eu tava me sentindo meio inchando, sabe? Todos os sintomas. Aí minha amiga, que é até madrinha do Kael agora, falava pra me fazer o teste. Meu amigo falava pra me fazer o teste. Minha outra amiga também falava pra me fazer o teste de gravidez pra mim ver. E eu não queria fazer. Aí teve um dia que eu tava aqui em casa com meu pai e com a minha mãe. E meu pai tinha comentado com a minha mãe que achava que eu tava grávida, porque eu tava ficando mais gordinha, eu tava inchando, eu tava muito estressada. Aí ele comentou com a minha mãe, que achava que eu tava grávida. Minha mãe me pegou, minha mãe levou pro postinho de saúde pra mim fazer o tal teste de gravidez. Porque lá não precisa pagar nada, ele simplesmente faz. Aí eu cheguei lá, eu tava nervosa, eu tava super nervosa, te garanto. Tava super nervosa e minha mãe tava pulando de alegria. Eu falei assim, nossa, eu quero que seja verdade. Velho, certeza, te garanto, minha mãe ficou super feliz, super. Então, gente, aí eu fiz o teste lá no postinho. Aí quando eu fiz o teste de gravidez, logo deu positivo, logo, de cara. Aí o médico olhou pra minha cara e falou assim, parabéns, você tá grávida. Velho, minha mãe pulou de alegria, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia, eu fiquei sem reação, nenhuma. Só que minha mãe começou a pular de alegria, minha mãe começou a gritar de alegria. Estranho, né? Então, que ela sempre quis um neto meu, ou uma neta, ela sempre quis uma neta, mas aí um menininho. Então, gente, aí eu descobri a gravidez, eu contei, minha mãe descobriu junto comigo, aí chegou em casa, eu contei pro meu pai não ficou bravo. Meu pai levou super de boa, ele não brigou comigo, só mandou eu ter responsabilidade, essas coisas, que todo pai fala. E toda mãe também fala, né? Aí eu comecei a fazer as minhas consultas pré-natais no postinho. Primeiro eu fui contar pro pai da criança, ele ficou super feliz. Ele ficou do meu lado praticamente a gravidez inteira, me ajudando, essas coisas. Então, gente, aí eu contei pro pai da criança, ele ficou feliz também. Não que seria bom, né, uma gravidez com 16 anos. Mas aconteceu, eu não ia tirar uma vida por um erro meu, né. Aí acabou eu fazendo todos os pré-natais. Aí chegou o dia do ultrassom. Gente, do ultrassom. E eu torcendo pra que seria uma menina, porque eu era louca por menina, sabe? Louca. Meu sonho era ter uma filha menina, uma filha. E eu não queria um menino, te juro, eu não queria. Eu queria uma menina. Aí eu fui fazer ultrassom, crente que ia ser uma menina, porque na minha cabeça ia ser uma menina. Aí eu cheguei no ultrassom, pra fazer o ultrassom, aí eu entrei junto com a minha mãe. Aí minha mãe sempre me acompanhava em todas as consultas, em tudo que eu ia, minha mãe ia junto comigo. Aí eu fiz a consulta, aí eu tava fazendo uma ultrassom. A moça me falou que era um menino. Meu olho encheu de lágrimas, porque eu queria uma menina. Aí eu meio que fiquei meio assim, sabe? A mãe falou assim, não, é presente de Deus, não precisa ficar triste. Se vier um menino, eu espero que venha com saúde. Tá bom.
alguns dias eu não tava aceitando muito que era um menino. Aí depois de alguns dias eu comecei a me apaixonar. Cada detalhe, cada roupinha dele, cada coisinha que ele ganhava era muito fofo. Eu comecei a me apaixonar, eu comecei a aceitar que era menino. Ia ser muito bem-vindo. Aí eu continuei estudando, sim, eu continuei estudando. Então, gente, no final de 2018 eu parei de estudar porque eu tive que ir pra São Paulo morar com a minha mãe. Minha mãe foi pra São Paulo e eu fui com ela. Eu fui pra lá em novembro. Eu fiquei até janeiro lá com a minha mãe, porque foi quando o Caio nasceu. Então, gente, assim que eu fui pra São Paulo, eu comecei a ter minhas consultas lá em São Paulo, e minha mãe junto, né? Minha mãe continuava indo comigo, em todas elas. E no dia que eu fui pra ter o Kael, numa segunda-feira. Numa segunda-feira eu comecei com dores na barriga, no pé da barriga, tipo umas leves contrações. Aí eu comecei a sentir umas dores de madrugada e eu comentei com a minha mãe que eu tava sentindo dor. Meu tio veio e levou a gente pro hospital. Chegando no hospital, o médico falou assim que o neném não ia nascer aquele dia, porque não tava dilatado tudo ainda, não tava na hora dele nascer. Tava apenas 2 centímetros de dilatação pra ele nascer, então não ia nascer naquele dia. Aí fez os exames, mandou pra casa. Aí no mesmo dia, eu fui na minha avó. Foi o último dia que eu fui na minha avó, com barrigão. Aí eu fui na minha avó depois que eu voltei pra casa, depois do médico. Aí eu voltei pra casa, de noite eu falei assim, eu quero ir na minha avó. Queria ver minha avó. Todo jeito eu queria ver minha avó. Aí eu fui na casa dela. Ela sempre brincava comigo, falando assim que a barriga ia estourar, o neném não ia nascer, porque demora muito, o Caio enrolou muito pra nascer. Parecia que não ia nascer nunca. A ansiedade batia, mas tinha que aguentar, né? Aí eu fui na casa da minha avó, tava com um barrigão gigante. E, gente, e te juro, foi a noite mais longa que eu tive, de segunda pra terça. De segunda pra terça, eu chorei de dor a noite inteirinha. Sabe o que é inteirinha? Inteirinha eu chorei de dor. Porque eu não conseguia dormir, eu só conseguia ficar andando de um lado pro outro com contração toda hora. Eu não conseguia, me dava vontade de fazer xixi, eu não conseguia, eu gemia de dor. Minha mãe perguntava se tá bem, eu falava que tava. Que eu não queria pra eu ficar preocupando, né? Aí chegou de manhã, graças a Deus, né? Chegou de manhã, eu comentei pra minha mãe que eu não tava mais aguentando de dor, que tava bem mais do que segunda-feira, isso já era uma terça-feira. Dia 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro eu falei pra minha mãe que eu não tava mais aguentando de dor. Eu fui tomar um banho. Minha mãe mandou eu colocar água quente nas minhas costas. Aí que coisa com tudo mesmo. Que aí eu senti mais dor, muito mais dor. E minha mãe inventou de me dar um chocolate quente. Gente, um chocolate quente. Veio contração uma em cima da outra. Muito rápido, muito rápido. Eu sentia dor, eu não aguentava. Nisso, as malas do bebê já tava tudo pronta, por causa que eu sou muito ansiosa. Aí eu já arrumei as malas do bebê tudo antes, tudo. Deixei a minha e do bebê tudo antes. E... velho, uma ladeira aqui, a ladeira é assim. Lá de São Paulo, onde minha mãe morava, era 10 vezes pior. A ladeira parece que era assim, reta. Eu subi a ladeira inteirinha de dor, com dor. E minha mãe me puxando pra ir no postinho, porque a gente tinha que pegar a bendita carta pra ser internada no hospital. A gente subiu no postinho, eu com dor, subi com muita dor, a rua inteirinha do postinho. Aí chegamos lá, não queria me atender, porque tinha um monte de gente na frente e minha mãe falou que eu não ia aguentar, que o neném ia nascer. Aí chamou meu tio veio às pressas pra me levar pro hospital. Aí meu tio chegou e ele acabou levando a gente pro hospital já de São Paulo mesmo. E pra ajudar ainda, tinha um monte de trânsito pra todo lado. Porque em São Paulo tudo é trânsito, né? Não tem como ser uma rua muito boa. E tinha muito trânsito até chegar no hospital. Chegou no hospital, eu não conseguia andar, não conseguia. Tiveram que me colocar na cadeira de roda, porque eu não tava aguentando de dor, eu não tava. Aí colocaram na cadeira de rodas, subiram comigo,
Tive que fazer mais algumas coisinhas lá embaixo pra medir a pressão, essas coisas, pra ver como é que tava. E eu subi pra ver quantos centímetros tava, pra fazer o exame de toque. Pra ver quantos centímetros tava, pra ver se o neném ia nascer naquele dia, né? Aí eu subi lá pra cima com a minha mãe também. Aí chegou lá em cima, eu entrei na sala do médico. Minha mãe ficou pra fora, se eu não me engano. Aí o médico fez o exame do toque e chamou minha mãe na sala. Aí falou assim pra minha mãe: desce e já faz o papel dela de internamento, que ela já tá com 6 dedos de dilatação. Já tá prestes pro neném nascer. Aí minha mãe desceu correndo pro elevador. Gente, deu até emoção, que minha mãe foi muito ótima. Minha mãe sempre me ajudou, minha mãe sempre esteve comigo. Minha mãe sempre ficou comigo, minha mãe... Em todo momento minha mãe tava comigo, entendeu? Aí minha mãe desceu correndo o elevador, desceu o elevador rapidinho, pegou a carta pra internar e subiu de novo. Velho, ela ficou todo momento comigo, todo. Eu fui tomar soro, fui tomar injeção, essas coisas, sabe? E ela tava comigo. Aí a gente entrou pra sala pra ver o batimento cardíaco dele, pra ver quantos minutos a contração tava vindo. Enquanto eu tava fazendo o negócio sentado, só podia estar eu na sala. Minha mãe não podia, minha mãe ficou na porta. Minha mãe ficava doida, minha mãe ficava indo e voltando, andava. Minha mãe tava muito impaciente, muito. E eu fui entrar pra sala de cirurgia e mandei minha mãe chamar o pai do bebê. O pai do bebê mora aqui em Cosmópolis. Ele teve que pegar o primeiro ônibus que tinha pra São Paulo. Sim, pra São Paulo. São não sei quantas horas, umas 3 horas por aí. Daqui pra São Paulo. E ele pegou o primeiro ônibus, ele nem conseguiu arrumar mala nem nada. Ele jogou tudo dentro da bolsa e foi pra São Paulo. Porque ele ia nascer. E eu queria que ele visse o parto, né? Que eu tinha prometido pra ele que ele ia ver o parto. Aí minha mãe ficava toda impaciente, a gente entrou pra sala de parto, pra fazer o parto já. E eu já fiquei internada lá. E minha mãe ficou comigo o tempo todo. Eu começava a chorar. Falando assim que eu ia morrer, que eu não ia aguentar. Que era muita dor mesmo. E eu falei pra minha mãe: tira, que eu não vou aguentar. Eu vou acabar morrendo. E minha mãe começou a chorar junto comigo. Porque em todo momento minha mãe esteve comigo. Minha mãe não gostava que eu sentisse... Se eu começasse a chorar, minha mãe... Eu tenho certeza, se minha mãe pudesse, ela sentia dor no meu lugar. Porque minha mãe é assim. Aí, gente, acabou o pai do neném chegando. A minha mãe saiu da sala. Deu muita dor dela, que ela saiu da sala e mandou já meu pai trazer a mala do bebê. Meu pai tava em casa e teve que levar pro hospital de ônibus com 2 malas de bebê nas costas, que eram uma minha e uma do Kael. Gente, era contração atrás de contração, a bolsa não tinha estourado. O pai do bebê chegou, eram umas 3 e pouca da tarde. O bebê, ele acabou de chegar e o bebê nasceu, você acredita? Ele acabou de chegar, ele entrou na sala de parto. Ele segurou minha mão, começou a conversar comigo pra me acalmar. E a bolsa estourou. A bolsa estourou e eu tive que fazer força pra neném sair. Gente, pior coisa. E eu tive que fazer força pro neném sair. Gente, muita dor, né? E eu achava que eu não ia aguentar. A todo momento eu achava que eu não ia aguentar. Minha mãe acreditava em mim que eu ia aguentar. O pai do bebê também. Todo mundo acreditava que eu ia aguentar. Mas da minha cabeça eu não ia aguentar de tanta dor. Aí o neném nasceu. Ele nasceu 13h43 da tarde. 15h43. Ele nasceu com 3,395 kg e 50 centímetros. Ele era pequenininho, né? Ou não sei. Eu acho que ele nasceu muito pequenininho. E eu já tava de 38 semanas, se eu não me engano. Eu ia completar 39 na sexta-feira. Na mesma semana, só que na sexta-feira. Ele nasceu numa terça-feira de tarde e eu ia completar na mesma semana 39. Aí acabou o neném nascendo. Eu fiquei no hospital 5 dias por erro dos médicos. Que eles deram alta pra mim, só que o bebê não tava tendo alta. O bebê teve alta numa sexta-feira, se eu não me engano.
Ficou quarta, quinta e sexta, uns 3 dias no hospital. E era pra ter alta já praticamente na quarta-feira ou na quinta. Mas ele teve alta na sexta-feira, só que ninguém avisou pra gente. Ninguém avisou pra gente que o papel tinha chegado pra ter alta, pra ir pra casa. E ninguém tinha avisado a gente. E a gente ficou até sábado. Chegou sábado de tarde, a gente querendo ir embora, que a gente tinha que ir embora. Porque o pai do bebê ia embora domingo, porque segunda-feira ele trabalhava. Aí a gente queria ir embora porque não tava mais aguentando ficar naquele hospital. Aí os médicos chegaram no sábado, falando assim que talvez ia ter alta, mas não sabia ainda. Aí depois esperou muito, a gente tomou banho, eu tomei banho, arrumei o bebê, arrumei toda a mala pra ir embora. Que não era possível ficar mais de 4 dias no hospital, né? Aí o pai do bebê foi lá nos médicos perguntar na recepção se o Kael já tinha tido alta. E eles falaram que o Kael tinha tomado alta na sexta-feira, de manhã, praticamente. Que ele tomou alta na sexta-feira. E ninguém contou pra gente. A gente ficou no sábado no hospital de bobeira. Aí assim que eu saí do hospital, a gente pegou um Uber, a gente foi pra casa da minha mãe. O pai do bebê ficou lá com a gente também. E no domingo ele foi embora, no domingo à tarde. Porque ele tinha que trabalhar na segunda-feira. Aí ele foi embora, a gente continuou mantendo contato. A gente nunca perdeu o contato, né? Aí a gente acabou voltando, que ele era meu ex-namorado. Aí a gente acabou voltando e ele foi me buscar em São Paulo pra mim vir morar aqui de novo em Cosmópolis, junto com ele e com a mãe dele. Aí os meses começaram a passar, eu vim embora. O Kael começou a crescer. E desenvolveu muito rápido. E hoje ele já tá com 1 ano e 3 meses. Ele já fez 1 aninho e tá com 1 ano e 3 meses. E o nome do Kael inteiro é Kael Leonardo Rodrigues Ribeiro. A gente escolheu esse nome porque eu queria alguma coisa com K. E eu não queria alguma coisa muito... como todo nome. Com K, sabe? Alguma coisa diferente de todo mundo. Aí me falaram Gael. Eu falei, eu não quero Gael, eu quero alguma coisa com K. Aí eu pensei em falar Kael. Aí eu comentei com o meu namorado, que era o pai do bebê, que poderia ser Kael. Aí ele aceitou, a gente ficou por isso mesmo. A gente escolheu Kael Leonardo, porque o nome dele é Christian Leonardo. E o nome do Kael é Kael Leonardo também. E então foi isso, gente. Foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu parei de estudar. Eu ainda não estudo, porque eu fiquei 2019 tudinho sem estudar, sim. E agora em 2020, em 2019 eu tentei vaga, mas não tinha. Vaga pro EJA. Eu já tenho 18 anos e eu parei no 8º ano. No 8º ano, porque eu não queria estudar. Gente, uma dica, estudem, por favor. Pra vocês não se arrependerem quando chegar na frente, porque eu me arrependo de não ter estudado. Aí eu parei de estudar. Agora em 2020 eu tentei voltar a estudar de novo, só que falaram só agora em maio. Só que agora tá essa crise, essa quarentena e não tá tendo aula. Então eu não sei como que vai ser. Talvez eu volte a estudar metade do ano ou talvez ano que vem, né? Quando conseguir ir vaga pra mim na escola. Aí eu vou voltar a estudar. Não, eu não trabalho, gente, eu não trabalho ainda. Mas eu queria muito trabalhar pra ajudar, sabe, na casa. Eu e o pai do bebê, hoje a gente estamos casados. Praticamente casados, a gente mora junto. E a gente se dá muito bem. Então, gente, mas antes de você fazer alguma coisa, de você pensar em ter o filho, pense nas consequências que você vai ter que você vai poder perder muita coisa, muita etapa da sua vida. Não por ele, mas por você ter que ficar com ele, você ter que cuidar dele. Então, gente, você acaba passando de ser uma criança para uma adulta.
Mas não é porque você quer, é porque você tem que ser uma adulta, porque você tem que ter responsabilidade, você tem que ter atenção, você tem que cuidar, você tem que amamentar. A alimentação, gente, foi muito ruim, muito ruim. Na primeira vez que ele pegou, beleza, ficou muito tempo no peito e acabou acostumou. Mas depois ele começou a pegar o peito só pra dormir. Ele não pegava o peito pra mamar. Ele pegava o peito pra dormir. Ele mamava, depois ele dormia e ficava no peito. Tirava do peito, ele chorava. Colocava no peito de novo, ele dormia. Então vamos dizer que o peito não era só pra mamar, era um consolo pra ele dormir, pra ele ficar calmo. Aí eu comprei uma chupeta e dei pra ele. Aí ele ficou mais de boa, largou meu peito. Só que o meu peito, ele era muito pequenininho e não mamava o suficiente. Ele não mamava muito. E meu peito ficou desse tamanho, assim, ó, inchou, empedrou, eu tive que ir pro hospital, tive que comprar uma bombinha pra tirar leite, porque era muito leite. Quando eu dava mamar pra ele, ele mamava de um lado e pingava do outro, tinha que colocar uma toalhinha no peito, por causa que não tinha condições. Se eu ficasse sem, eu ia tomar um banho de leite. Então eu tive muito leite, mas ele continuou mamando com 5 meses praticamente. Ele parou de mamar, porque o leite secou. Sim, gente, eu queria amamentar. Eu queria amamentar até hoje, eu queria ficar amamentando ele por mais tempo. Mas infelizmente o meu leite secou quando ele tinha uns 5 meses. Aí ele mama agora leite de caixinha com mucilon. Ele sempre mamou isso, Depois que saiu do peito, ele sempre mamou isso. E ele come de tudo. Tudo que você dá pra ele, ele come. Come de tudo. E... então, gente, praticamente foi isso. Meu filho hoje tem 1 ano e 3 meses. Ele é muito apegado a mim, a avó dele, ao pai dele, os tios. Ele é muito socializável. Ele come de tudo, ele gosta de brincar, ele gosta de sair, ele gosta de passear. E tudo isso, gente, tudo isso é um amor de pessoa, um amor de criança. Aprende as coisas muito rápido. Aprendeu as coisas muito rápido, já sabe falar algumas palavras. E é isso, gente. Então foi isso, gente. O vídeo fica por aqui. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. E me siga lá no Instagram. No Instagram eu sempre fico fazendo perguntinhas pra qual que vai ser o próximo vídeo, posto fotos e outras coisas. Então, meus amores, esse é o vídeo. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, porque aí você não fica por fora de nada que eu posto e que eu faço. Tá bom? Até o próximo vídeo!